tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem dentro de casa. Muito bem, vamos começar mais uma aula, a aula 2 de matemática. Então, vocês já sabem, peguem a apostila, peguem o lápis e vamos lá, bora estudar. A aula de matemática hoje vai propor um novo conceito, que é a multiplicação. Não é tão novo assim, porque vocês já ouviram falar nisso o ano passado um pouco, então nós vamos estar revendo um pouco sobre a multiplicação e também resolvendo aqui os exercícios propostos, ok? Primeiro, então, vou ler com vocês aqui a apostila e depois a professora vai dar uma explicaçãozinha para vocês, ok? Vamos lá. Aula 2, matemática. O Teatro do Rei Leão será apresentado no auditório da cidade. Nesse auditório, as poltronas estão organizadas em 9 fileiras, com 35 poltronas cada. Aí ele quer aqui saber quantos ingressos podem ser vendidos de forma que todos fiquem sentados para acompanhar o teatro. Então, o que a gente tem que imaginar? Olha, tem 9 fileiras. Imagina na sala de aula, né? São uma carteira atrás da outra, né? Então, imagina 9 fileirinhas e tem 35 lugares para serem sentados. Então, ele quer saber qual que é a capacidade desse teatro, quantos ingressos ele tem que vender. Tá bom? Então, olha aqui. A professora colocou aqui para vocês. Imaginemos que nós tivéssemos aqui esse teatro aqui, olha, 9 fileirinhas, tá? A primeira fileira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava e a nona fileira. Em cada fileira dessa aqui, cabem 35 poltronas, não é isso que está falando no problema? Então, o que vocês podem fazer? Ou vocês podem desenhar aqui 35 lugares, ou vocês já sabem que tem 35, o que vocês podem fazer, então? Colocar aqui o número 35, para vocês não esquecerem. Então, tem 35 lugares aqui. Aqui também tem 35 lugares, porque ele está dizendo que em cada fileira cabem 35 cadeiras. E ele quer saber, então, no final aqui, quantos lugares vão ter o teatro, tá? Se for facilitar para vocês, pode fazer um desenho aqui, que a professora não vai conseguir desenhar retinho, né? Mas pode fazer um desenho aqui e ir fazendo as poltronas até chegar no 35 também? Pode também. Depois conta todos os lugares e vejam qual é o resultado final lá de quantas poltronas que o teatro tem, então quantos ingressos que ele vai ter que vender, ok? Muito bem. Número 2. Elabore uma situação, problema, envolvendo todos os itens abaixo simultaneamente. Então, vamos lembrar, a professora sempre falava, né? Quando a gente tem um problema para resolver, a gente não pode esquecer de contar uma historinha sobre aquilo que a gente tem que resolver e fazer uma pergunta no final. É isso que vai caracterizar o nosso problema. Lembram que a gente falava sempre isso? Então, todo problema é uma história com uma pergunta. Como aqui, ó. Ele está contando uma história, contando um fato. O Rei Leão, no teatro, o Rei Leão será apresentado numa cidade. Nesse auditório, as poltronas estão organizadas em 9 fileiras com 35 poltronas cada. Aí a pergunta está aqui. Quantos ingressos podem ser vendidos de forma que todos fiquem sentados para acompanhar o teatro? A mesma coisa vocês vão fazer aqui, só que vocês é que vão imaginar uma situação, e nessa situação que vocês vão imaginar, vocês vão ter que usar brinquedos e caixas, e como personagem você e seu amigo. Então, você pode fazer assim, eu e João resolvemos guardar nossas figurinhas em tantas caixas, né? Aí tem que falar lá, a figurinha é o brinquedo, né? Ou então resolvemos guardar nossos carrinhos em tantas caixas, né? Aí qual que é a pergunta? Quantas caixas a gente usou? Ou quantos carros nós usamos, né? Aí vai depender do que vocês querem que a gente descubra, tá bom? Então, é mais ou menos um exemplo que a professora deu para vocês, mas vocês podem usar outros objetos, né, para estarem fazendo esse problema aí.
outro brinquedo, não precisa ser carrinho, pode ser boneca, pode ser pulseira, pode ser card, né? Vocês vão usar a imaginação de vocês e escrever esse problema aqui. Agora, resolva a situação, problema que você criou, podendo ser em folha de desenho ou folha convencional, né? Podendo ser em forma, desculpa, de desenho ou forma convencional. Então, vocês podem fazer um desenho aqui do problema que vocês criaram, ou podem fazer a conta, tá bom? Aí vocês vão desenhar ou fazer a conta, assim como a professora colocou aqui. Vocês podem colocar, esse aqui é o do primeiro problema do teatro, lembram? Podem colocar os números, que é uma forma convencional de resolver o problema, ou vocês podem desenhar as poltronas do teatro para resolver o problema, tá bom? Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, para ver se ajuda vocês a fazerem esse problema aí. Quando a gente pensa em multiplicação, a gente tem que pensar que a gente vai aumentar a quantidade daquilo que a gente já tem. Então, por exemplo, se eu já tenho um sorvete, o dobro do meu sorvete vai ser 2. Por quê? 2 vezes 1 é igual a 2. Eu dobrei a quantidade. Eu só tinha 1, quando eu dobro o que eu já tenho, que é 1, eu fico com 2, tá bom? A mesma coisa aqui, eu posso triplicar a minha quantidade. Então, se eu tenho 1 e eu vou triplicar, eu vou pegar esse 1 vezes 3 e vou ficar com 3, tá bom? Lembrem-se que a professora sempre fala para vocês. E se a professora não falou, quem está assistindo esse vídeo agora, já pega um papel, faça uma tabuadinha para vocês e tornem essa tabuadinha o melhor amigo de vocês, tá bom? Deixa a tabuadinha lá sempre para vocês consultarem, porque é ela que vai ajudar vocês a fazerem essas multiplicações, ok? Pode consultar de vez em quando, sim, até a gente já colocar dentro da memória todas as tabuadas. Enquanto a gente não coloca, nós vamos pegando ela e consultando, ok? Outro exemplo, lá então nesse aqui eu tinha só um sorvete e tripliquei. Agora aqui eu tenho 2 sorvetes e vou dobrar. Então, se eu vou dobrar, eu tenho 2, quanto que é o dobro de 2? É 4, tá bom? Porque 2 vezes 2 é 4. Agora essa daqui, vamos fazer juntos, ó. O importante, às vezes, também na multiplicação, é a gente ler a expressão. Essa expressão aqui tá falando 2 vezes 3. Então, se eu tá falando 2 vezes 3, é porque eu tenho que ter 2 grupos de 3. Então, como que vai ser o resultado de 2 vezes 3 aqui? Eu vou pegar, deixa eu só pegar aqui essa etiqueta para poder a caneta sair, senão minha caneta não sai. Tá bom? A gente vai aqui direto, porque eu não preciso disso. Então, olha lá, eu vou copiar aqui para mostrar para vocês, mas seria como se eu estivesse desenhando, tá bom? E vou colar. Duplicar, duplicar, duplicar aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3. Quantas vezes 3 eu tenho aqui? Um só, um grupo com 3. Mas aqui ele está falando que eu tenho que ter 2 grupos de 3. Então, vamos lá, vamos pegar mais um grupo com 3. Duplicar, duplicar, duplicar. A professora está duplicando para não poder desenhar. 1, 2 e 3. Então, eu sei que 2 grupos de 3 vai ser igual a 6, que é o resultado aqui da minha expressão, tá? Então, na multiplicação, a gente sempre pensa assim, mas professora, como é que eu faço um problema então? Professora, não estou conseguindo entender. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se nós estivéssemos juntos trocando ideia, seria muito mais fácil da gente estar interagindo. Mas vamos pensar numa situação. Eu e meu irmão, vamos colocar assim, né? Eu e meu irmão, porque lá tem que ser 2 pessoas, né? Tá falando pode ser você e seu amigo, eu e meu amigo, vai. Eu e meu amigo José. Depois eu arrumo aqui, tá, gente?
Vamos arrumar para vocês não pensarem que a professora tá, né? Eu e meu amigo José temos... Deixa eu aumentar aqui. Eu e meu amigo José, vírgula, temos uma coleção de cards. Eu preciso saber quantos cards, né? Temos uma coleção de cards, né? Ponto. Resolvemos contar nossos cards que estão guardados em 5 caixinhas. Em 5 caixinhas, pronto. Em cada caixinha há, vamos ver, 8 cards. Aí a minha pergunta. Então, eu já falei a minha historinha, que eu e o meu amigo José temos uma coleção de cards, né? E a gente resolveu contar quantos, né? Resolvemos contas não, né? Resolvemos contar. Professor, digitou errado aqui. Nossos cards que estão guardados em 5 caixinhas. Em cada caixinha, 8 cards. Qual vai ser minha pergunta, então? Quantos cards temos juntos? Então, esse é um exemplo, tá? Precisa fazer igual esse da professora? Não é para fazer igual. É só para vocês entenderem como é que nós podemos criar uma situação-problema. E lembrando que a situação-problema nada mais é uma história, tem que contar um fato para a pessoa e a pessoa descobrir resolver a minha pergunta, né? Fazendo um cálculo, fazendo um desenho, né? Então, aqui, por exemplo, se a gente fosse resolver, vai ter lá a caixinha número 1, a caixinha número 2, são 5 caixinhas, não é isso? Que a gente colocou? A caixinha número 2, a caixinha número 3, a caixinha número 3, a caixinha número 4 e a caixinha número 5, né? E lá tá falando, então, que nessas caixinhas aqui, em cada caixinha tem quantos cards que eu coloquei no problema? São 8, né? Então, a gente já sabe, quando a gente for resolver, ou nós desenhamos 8 cards, ou a gente já sabe que é 8, a gente vai escrever aqui. Na caixinha número 1 tem 8, na caixinha número 2 também tem 8, na caixinha número 3 também tem 8, e aí eu vou descobrir quantos cards tem, tá? Esse é só um exemplo para vocês. Fica aí uma dica para vocês terem ideias de como fazer a atividade proposta aqui, tá bom? Essa atividade número 2, para vocês elaborarem uma situação-problema. Então, elaborar uma situação-problema é elaborar um fato, é contar o fato para alguém, né? E fazer uma pergunta sobre esse fato que você elaborou, tá bom? Nesse problema que vocês vão fazer, vocês vão usar a multiplicação, né? Então, na multiplicação, a gente sempre usa a mesma quantidade para somar ou para multiplicar, né? E o que vocês vão usar como materiais? Brinquedos e caixas. E os personagens é você e seu amigo, tá? Então, aqui eu usei 5 caixinhas, o meu brinquedo é o card, e é eu e meu amigo José. Então, eu consegui aqui usar o que eles pediram. E é uma multiplicação. A multiplicação, a gente sempre usa as parcelas aqui, o número igual, ou para a gente somar, ou para ver quantas vezes aqui eu vou escrever o número 8. 5, não é? Então, eu posso fazer a minha conta. 8. Vamos fazer o 5, vai.
5 vezes 8 vai ser igual, e aí eu fiz a minha multiplicação, ok? Não quero ver na apostila de vocês esse problema aqui. Vocês podem usar esse problema como modelo, mas eu quero ver vocês fazendo outra quantidade de caixa. Quero ver vocês colocando outro brinquedo aí, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.